Bom dia, crianças! Bom dia, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Que o final de semana de vocês tenha sido assim incrível, cheio de coisas boas, cheio de coisas legais. Que vocês tenham brincado bastante, que tenham se divertido bastante também. Mas hoje é segunda-feira, dia de volta à nossa rotina normal, dia de estudar, né? E é o dia da nossa aula de língua portuguesa. E hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar um pouquinho sobre sinopse. Eita, tia, sinopse, o que é isso? A gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, peguem o livrinho de vocês, abram na página 44 e vamos para a aula de português. Galera, sabe aquele velho spoiler que nós costumamos ver quando nós queremos assistir alguma coisa ou ler algum livro, só que a gente fica assim, ai, mas será que vale a pena? Será que esse filme é bom? Será que esse livro é bom também? Vou procurar um resumo na internet, ou então vou procurar algum vídeo no YouTube onde as pessoas façam resenhas, falem se é bom, se é ruim, se vale a pena assistir, se não vale. Bom, uma sinopse, galerinha, é justamente um texto que ele é um texto pequenininho, onde vai ter um resumo da obra. Pode ser um livro que você queira ler, ou também pode ser um filme que você queira assistir, certo? Então vem ali um resumo daquela obra e também algumas informações sobre a produção daquela obra, certo? Então é basicamente um resumo, algo que você vai ler antes de iniciar um livro ou então ver um filme, né? E geralmente nós fazemos isso quando a gente não vai procurar uma sinopse. A gente pergunta para alguém, você já assistiu esse filme? É bom? Então a sinopse ela faz parte da nossa vida, certo? Então, lá na página 44, eu já começo com algumas perguntinhas para vocês. A primeira é a seguinte: você quer ter informações sobre uma história antes de lê-la? Ou de um filme antes de assisti-lo? Por quê? É como eu falei para vocês, às vezes é interessante a gente procurar uma informação sobre algo que nós queremos ler ou queremos assistir antes de assistirmos, né? Para ter certeza que realmente é bom. Se bem que opinião é diferente. Às vezes a pessoa que leu ou que assistiu aquele filme ou leu aquele livro, ela pode achar ruim, enquanto você poderá gostar, por exemplo. Então, é um pouco relativo, né? A gente tem que observar isso também. Bom, você conversa com familiares e amigos sobre histórias lidas ou assistidas? Já tentou convencer alguém a ler um livro ou a assistir um filme? Bom, como eu falei para vocês, quando a gente quer saber se um livro é bom, se um filme é bom, nós procuramos informações. E quando nós lemos um livro bom ou quando nós assistimos um filme bom, nós queremos dar essas informações, né? A gente quer indicar, poxa, assiste esse filme, leia esse livro que é legal. Então nós costumamos fazer isso, né? Ao mesmo tempo que você quer saber se um filme é bom ou se um livro é bom, você também quer dar sua opinião sobre aquilo que você leu ou assistiu, certo? Quando você vai a uma biblioteca ou uma livraria, o que você faz para decidir se empresta ou compra um determinado livro? Eu costumo sempre ler atrás, eu costumo ler a sinopse, porque ali vai te dar uma ideia do que se trata, né? Então você vai falar, nossa, isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser legal. Mas ela também pode ser um pouco enganosa, né? Você lê lá e acha que é divertido, que é legal, quando na verdade não é. Enfim, a sinopse, gente, ela tem sempre essa função, te informar de maneira resumida o assunto que irá tratar aquela obra ou aquele filme que você irá assistir, certo? Agora vamos lá para a página 45 e iremos ler uma sinopse, ok? Essa sinopse é... Então, crianças, nessas primeiras 3 linhas, ela já vem ali nos dando informações importantes. Como, por exemplo, do que irá se tratar esse texto. Esse texto, ele irá falar sobre a cultura munduruku, certo? E também, além disso, na verdade, vai falar também sobre as informações gerais
sobre uma diversidade étnica do Brasil indígena. Então, daí nós já podemos ter ideia do que irá se tratar essa obra, ok? Agora nós vamos para a apresentação. Na apresentação diz o seguinte: na primeira parte, esse livro traz um conto da cultura munduruku, o menino que não sabia sonhar. Fala de Caxi, um garoto como qualquer outro, exceto pelo fato do pajé tê-lo escolhido como seu sucessor. Para ser iniciado nos segredos da pajelança, o pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Aqui, talvez pela primeira vez no Brasil, a cultura indígena é apresentada do ponto de vista de um dos seus integrantes. Em seguida, o autor relata com bom humor suas experiências no mundo dos brancos e comenta a situação dos povos indígenas no Brasil. A edição inclui desenhos de crianças indígenas e fotos de aldeias mundurucus. O que a gente pode aí tentar desvendar dessa história, né? Primeiro, ao que parece, quando nós começamos a ler a sinopse, é que quem conta essa história é um índio, porque ele fala das suas aventuras no mundo dos brancos. E é assim que eles conhecem o nosso mundo, né? Como o mundo dos brancos. Então, pelo que nós percebemos aí, a história, ela parece ser contada por um índio, ok? Já bem no finalzinho, nós temos uma ficha técnica. Pessoal, essa ficha técnica é onde se encontram as informações principais da obra. Lá na ficha técnica, nós temos o título original, que é Histórias de Índio, a quantidade de páginas, que são 72, o formato, né, do livro, o peso que ele tem, o lançamento dele, a data de lançamento, certo? Que foi em 16 de agosto de 1996. Olha só como é antigo. E também tem a sua inscrição, que é o ICBN, certo? E tem o selo, que é o da Companhia das Letrinhas. Então, aí vem todas as informações da ficha técnica. Olha só como a sinopse ela é complexa, né, gente? Porque, apesar de ela apresentar ali a obra de uma maneira resumida, ela tem que resumir todos os aspectos da obra. Ela tem que colocar todas as informaçõezinhas ali naquela pequena sinopse. Então, não é tão fácil, não, fazer uma sinopse, né? Para você resumir de maneira que a pessoa consiga entender o que você vai falar e com todas as informações, não parece ser fácil. Bom, agora nós vamos lá para a página 46, certo? Página 46 para a nossa atividade, ok? Então, bora para a atividade. Vamos lá. Esse texto faz a descrição e apresentação de um filme ou de um livro. Releia a referência do texto. Letra A, onde ele foi publicado, e letra B, qual é a finalidade desse texto? É informar sobre o conteúdo do livro a fim de divulgá-lo para os leitores? Ou é contar ao leitor tudo o que acontece para que ele não precise ler o livro? Então, vocês irão marcar qual das duas é a finalidade da sinopse. Questão 4. O texto é dividido em partes. Relacione cada parte com a descrição correspondente. Na letra A, tem a identificação da obra, letra B, a apresentação e letra C, a ficha técnica. Resume o conteúdo do livro. Vocês irão colocar qual dessas três aqui. Informa a respeito da produção do livro e apresenta o título do livro, sua autoria e um panorama geral do que o livro contém. Complete o quadro com os dados da obra que está sendo divulgada: o título, o nome do autor, o ilustrador e a editora. Tudo isso tem lá na ficha técnica, viu? É só dar uma olhadinha. Questão 6. Caso você deseje comprar ou emprestar um livro de uma biblioteca ou uma livraria, que informação você daria ao bibliotecário ou ao vendedor?
Isso é simples, galera. Basta vocês imaginarem como seria se vocês fossem em uma biblioteca ou uma livraria e falassem aí o que vocês falariam para o vendedor ou para o bibliotecário. Quais seriam as informações que vocês dariam para ele, para que assim ele pudesse te atender e te entregar um livro que você realmente quisesse, um livro que você estivesse ali à procura. Questão 7. Esse é um livro apenas de histórias literárias? Explique sua resposta. Gente, histórias literárias são apenas histórias fictícias, histórias que não existiram. Mas reparem que lá no início da sinopse, ele fala em contos, em crônicas, em depoimentos. Então, observem só o que ele fala lá no texto antes de responderem essa questão. Questão 8. O texto fala da cultura Munduruku e aldeia Munduruku. O que você imagina que seja Munduruku? Questão 9. Na apresentação do texto lido, há informações sobre um conto. Quem é o personagem dessa história? E o que se fala sobre ele? Letra B. Que aspecto positivo dessa história é ressaltado? Ou seja, qual que é a temática dessa história? Sobre o que ela está falando? Porque os aspectos destacados do conto foram os positivos. Vamos pensar como alguém que quer vender alguma coisa. Quando vocês querem vender alguma coisa, vocês vão falar os pontos negativos? Vocês vão falar, olha, eu estou te vendendo isso, mas isso aqui não funciona. Lógico que não. Vocês irão ressaltar as qualidades, irão falar quais são os pontos positivos, por que a pessoa deve comprar aquilo na sua mão. Enfim, você vai vender o seu produto, certo? Então, pensem nisso. Questão 10. Você sentiu vontade de ler Histórias de Índio, do escritor Daniel Munduruku? Por quê? Então, vocês irão me falar se vocês sentiram vontade, se vocês acharam interessante a sinopse, se vocês leriam esse livro. Vocês vão colocar aí nesse espaço, certo? Pronto, crianças. Agora que já passamos a parte da atividade, vamos agora para a página 48, na contação de histórias, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte de contar histórias, certo? Bom, lá no material de apoio, pessoal, tem o conto da Amiga Folhagem, que faz parte do livro Contos Populares do Brasil. Você vai contar essa história para os colegas e familiares. No caso, vocês irão contar essas histórias para a família de vocês, certo? Irão fazer a leitura dela e contar para o papai, a mamãe, o irmão, enfim, para a família de vocês, ok? Bom, primeira coisa, vamos lá para o material de apoio para identificarmos aqui a nossa história. Essa aqui é a história que vocês irão contar, tá? É interessante que vocês coloquem aqui no livro, logo nessa página aqui, ó, o nome da pessoa para quem você vai contar essa história, certo? Eu vou fazer a leitura junto com vocês, para a gente conhecer primeiro essa história, né? Eu e vocês. Vamos fazer a leitura juntos e depois vocês contam essa história para quem vocês quiserem, certo? Então vamos lá. Lá no material de apoio, essa página aqui. O título da nossa história é Amiga Folhagem. Bora lá, crianças. Amiga Folhagem. Uma vez, o macaco intrigou-se com a onça. Não se sabe bem o motivo. A onça andava sempre a ver se pegava o macaco. Mas o macaco, muito arteiro, sempre escapava dela. Ora, houve um tempo em que todos os rios e fontes do mundo secaram. E a onça ficou contente, porque supunha que desta vez o macaco não lhe escaparia. Largou-se e foi esperá-lo no lugar único em que havia água e que estava servindo de bebedouro a todos os bichos. O macaco foi beber água e por um triz não morreu, mas sempre escapou-se e ficou com muito medo. Então lhe engenhou um meio de escapar da onça e foi o seguinte:
encontrou um viajante que levava umas cabeças de mel de uruçu. Apoderou-se de uma delas e lambuzou-se bem no mel. E depois se cobriu todo de folhas bem verdinhas. E largou-se pelo mundo a fazer estripulias. Olha só, gente, que macaco esperto, hein? Bom, logo chegou aos ouvidos de todos os bichos que tinha aparecido um bicho novo, a quem chamavam de amiga folhagem. Assim, o macaco bebeu água e escapou. Nessa ocasião, a onça lhe perguntou quem era e ele respondeu: eu sou a folharada. Sempre que vier beber, tenho de ser transformada. E realmente as folhas lhe foram caindo da pele e também o pelo. Foi então que o macaco à fonte lhe perguntaram quem era. Ele respondeu: o tronco da folharada. Todas as vezes que aqui bebe, é transformada. Desde que nesta casa bati, nunca mais água bebi. Houve muita gargalhada e o macaco ficou bebendo água desassombrado. Gente, esse macaco é muito esperto, né? Então, depois que eu li essa história para vocês, agora vocês irão passar a história para frente. Porque, gente, o legal é isso. É você escutar uma história, aprender uma história nova e contar essa história para outras pessoas também, porque assim nós fazemos com que todas as pessoas conheçam a história, certo? Então é legal a gente compartilhar isso, ok? Então, crianças, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante, certo? Super beijo para vocês, um super abraço e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!